Muito bem, vamos lá então. Nós vamos para o nosso livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, psicografia do Chico, capítulo número 10, A História Viva das Coisas. Nós estudamos no nosso encontro anterior, no capítulo número 8, Observações da Alma, ou melhor, capítulo número 9, Nos Domínios das Recordações. E aí então Maria João de Deus trazia para nós essa grande dúvida e também as dificuldades e os esforços que eram necessários para que os espíritos conseguissem acessar suas próprias memórias, vivenciando ali, ou melhor, observando as experiências do passado, algo que não é fácil nesse início de adaptação no plano espiritual, já que a consciência se encontra ainda bastante enraizada na última encarnação. Então há necessidade do espírito ir se libertando gradualmente daquela última personalidade, podemos dizer assim, para alcançar exatamente ali toda a sua memória, nessa longa trajetória que ele vem percorrendo. Então ela conta um pouco sobre essas observações daqueles que eram presos ainda por dogmas, por crenças ou descrenças, e ela própria também trazendo as suas dificuldades, mas que com auxílio conseguiu então acessar ali os seus arquivos mentais, encontrando a sua própria história, inclusive, lembramos, que para ela também trouxe ali uma experiência dolorosa, porque ao mesmo tempo em que o espírito tem aquela curiosidade de acessar essa sua memória, ele acaba se deparando também com fatos, com experiências que nem sempre para ele serão agradáveis, principalmente espíritos em condições de provas e expiações como todos nós somos. Então, temos aquela curiosidade de sabermos quem nós fomos, que é a pergunta bastante básica que nós ouvimos, e bastante popular também, quem nós fomos, sabendo que nós somos aquilo que somos hoje, Mas qual foi a experiência que nós vivenciamos do passado? E aí, diante dessa curiosidade, ele acaba se deparando, então, com as suas realizações, com suas conquistas, com seus fracassos, e aí, então, isso pode trazer para ele ali um certo sofrimento. E foi o que Maria João de Deus acabou encontrando quando voltou ali na sua própria história, vendo ali que ela e a mãe eram companheiras do passado, e infelizmente de um passado triste e doloroso, fazendo com que elas, nessa nova experiência, na última experiência que tiveram, vivenciassem ali situações dolorosas a título de resgate, o que viveram, conseguiram alcançar com bastante mérito. Então valeu a pena para elas essa última existência com os sacrifícios que foram necessários. E agora ela desfrutava então dessa nova condição, tanto ela como a própria mãe. Nós vamos entrar então agora, bom dia Chocolate, nós vamos entrar agora no capítulo número 10, A História Viva das Coisas. E ele tem uma relação muito próxima com aquilo que Camilo Cândido Botelho vivenciou lá no nosso Memórias de um Suicida, na terceira parte que falava da cidade universitária. Quando então ele falava que, como o próprio nome diz, cidade universitária, ela tinha por objetivo ali então resguardar todo o conhecimento que aquela colônia era capaz de absorver. Então, no caso dele, ele começou então a fazer cursos sobre ciências naturais, sobre a própria história do Evangelho também, só que nesse caso, não apenas acessando arquivos disponíveis, mas também acessando a sua própria memória. Então nós veremos aqui Maria João de Deus vivendo uma experiência semelhante, em que ela terá a oportunidade de conhecer a história, a história passada, a partir da sua bagagem, da sua vivência, e ao mesmo tempo daquilo que era disponibilizado para que ela pudesse acessar. E aí então nós vamos entrar em fenômenos que para nós são desconhecidos. Bom dia, Renata. Bom dia, Tico Teco. Então vamos lá. Eu particularmente gostei muito desse capítulo, e também fiquei bastante ouriçado com essa possibilidade e com essa experiência. Vocês vão acompanhar aqui comigo. Então ela diz assim para nós: depois de nos adaptarmos à vida livre dos espaços, quando o ser não se encontra debaixo
de paixões absorventes e a sua consciência se despovoa das lembranças penosas, compreende-se quão sublimes são os atributos das almas, ornamentos luminosos do incomparável dom divino da inteligência. Nesse item número 1, então, é algo bastante interessante porque ela põe para nós que, a partir do momento em que o espírito consegue se libertar de todas as amarras do personalismo, de todas as amarras das dores, das culpas, dos seus próprios dramas, ele vivencia o seu grande potencial. E aí então nós vamos acompanhando, em alguns espíritos vão trazendo para nós as suas experiências, né? E quanto mais elevados eles são, maiores são as suas possibilidades. Então, nesse caso aqui, ela diz para nós que quando o espírito, então, consegue se desprender dessa última existência e ele começa também a lidar de um modo mais equilibrado, de um modo saudável com a sua própria história, ele, então, com essa liberdade, ele começa a encontrar as possibilidades de trabalhar no seu arquivo mental, de olhar para o universo como sem se sentir preso a um local, a uma história, a uma determinada experiência. Né? Então, esse grande potencial que o espírito tem de utilizar os recursos que são não colocados à disposição, mas como é colocado para nós aqui, é um próprio dom divino da inteligência que todos nós temos. Então, estando nessa condição de provas e expiações que nós estamos agora, nós temos ali então esse potencial limitado pela nossa própria condição evolutiva. Mas a partir do momento em que nós começamos a avançar nos nossos valores, no nosso intelecto, aí então nós vamos encontrar não aquelas possibilidades que Kardec, por exemplo, trouxe para nós no Livro dos Espíritos ou na Revista Espírita, falando sobre as sensações e percepções dos espíritos, quando fala que ele tem a possibilidade de ter uma visão melhor, uma sensação melhor, um deslocamento maior, de assimilar pensamentos. Tudo isso para nós é muito interessante. Só que, na verdade, isso tudo acaba sendo ferramenta que o espírito utiliza para determinadas aplicações. E são essas aplicações que nós temos pouco conhecimento, que nós conhecemos muito pouco. Porque a partir do momento em que eu consigo utilizar essa minha liberdade de pensamento, essa possibilidade que eu tenho de desvendar os mistérios dentro de mim mesmo e também acessar esses mistérios que nós temos acesso no que diz respeito ao presente, ao passado, ao futuro, aí então essas ferramentas começam a ser aplicadas de um modo mais prático. Porque enquanto não conseguimos ter esse entendimento, nós achamos que o espírito, tendo essa liberdade de se deslocar, por exemplo, com essa velocidade do pensamento, ele fica perambulando de um lugar para outro. Mas a pergunta que a gente faz é, qual é a utilidade disso? Eu posso até ter essa capacidade de me deslocar, mas qual vai ser a aplicação prática e útil que eu terei com esse recurso que é colocado à minha disposição? Aqui nesse caso ela começa a trazer para nós algo que nós podemos trabalhar com as nossas mentes. O que nós podemos fazer exatamente com esse instrumento tão valioso e com esse potencial que está à nossa disposição? É isso que ela começa a mostrar para nós. E para isso, então, há a necessidade do espírito se adaptar à vida livre dos espaços. E essa expressão que ela traz para nós, né, adaptação à vida livre dos espaços, é sem que o espírito então tenha ainda esse vínculo limitante com a sua própria história. Né? Ontem foi falado, né, que a mente sem pensamento é mala vazia. Exatamente. Né? Então, a gente vê que, nesse caso, os espíritos, então, quando eles chegam no plano espiritual, já se resolveram com o seu passado, compreenderam ali os equívocos que foram praticados, já se auto-perdoaram, já foram perdoados. E aí, então, o espírito está livre. E agora, o que ele vai fazer com essa liberdade? É aí que a gente vai conhecer um desses recursos que Maria João de Deus traz para nós. Ela diz assim para nós: uma das faculdades acerca da qual ouvia maravilhosas dissertações era a que fornecia ao espírito
o poder de penetrar o passado longínquo, não para se examinar individualmente, mas para o estudo de épocas, de costumes, de civilizações, de raças, lendo a história viva da evolução humana. Então, quando eu li esse trecho aqui, eu falei, meu Deus, olha o que vai estar à nossa disposição quando nós tivermos condições de tirar proveito desse potencial nosso. Então, quando ela coloca aqui para nós também algo muito interessante da gente observar, tem um pensamento que diz assim, mentes grandes falam de ideias, mentes médias falam de eventos, mentes pequenas, somente mentes pequenas, falam de pessoas. Então, muitas vezes, quando nós temos essa capacidade de penetrar na história, no passado, a gente vai, claro, né, ter aquela curiosidade de saber quais foram as nossas experiências pessoais. Qual foi a minha última existência? Qual foi a minha existência há 500 anos? Com quem eu convivi? Onde eu estava? Eu e eu. E aí, então, quando o espírito começa a ter essa expansão do seu pensamento, ele consegue olhar para o passado de um modo universal e não de um modo individual. Então imaginemos, né, que eu tenho essa capacidade, eu vou querer saber a minha história, e ela põe aqui para nós. Você vai então ter a possibilidade de estudar épocas, costumes, civilizações e raças, e eu fico preso em mim mesmo. Então, claro que essa capacidade que o espírito tem é muito valiosa, mas o que ele vai fazer com tudo isso depende do seu grau evolutivo, depende da sua compreensão, né, do que para ele é produtivo, é útil para que ele possa evoluir também intelectualmente. E diz assim para nós também: eu ainda não me aventurara nesse terreno para o qual me julgava balda de forças, né, limitada de forças. Todavia, alguns estudiosos sentiam com tamanha intensidade a sede de auscultar o pretérito da humanidade, que solicitavam o auxílio de mestres adeptos a coadjuvá-los para isso. Então, nesse caso, nós temos aqui alguns estudiosos, né? Estudiosos da história, estudiosos do tempo. Eu me recordo, há muitos anos eu tinha um livro que ele tinha sido escrito por duas escritoras encarnadas, não era um livro psicografado. E o título era Fragmentos da História. Então, naquela época, eu me interessei muito por esse assunto, assim como eu continuo me interessando hoje, mas eu falei, deixa eu ver, um livro espírita com esse título, Fragmentos da História? Vou comprar, vou ler esse livro para ver o que acontece. Comprei o livro, comecei a fazer uma leitura, né, fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava ali grandes revelações sobre a história do universo, né, mas no fim das contas, elas acabaram trazendo alguma análise, era uma análise, na verdade, da perspectiva espírita, sobre alguns eventos que a humanidade vivenciou. Guerras, períodos de escravidão, períodos de conquistas, grandes descobertas. Então elas foram trazendo ali alguns detalhes, né? De certa forma foi interessante, não pelo conteúdo que elas apresentaram, porque, como eu falei para vocês, foi um pouco frustrante, porque realmente eu achava que elas trariam ali para nós, né, para os leitores, as informações, assim, novidades, aquelas revelações assim maravilhosas. Mas, no fim das contas, valeu pelo roteiro que elas apresentaram. Né? Então, a gente vê assim que historiadores, antropólogos, que fazem história, que fazem estudos sobre a história da humanidade, nesses costumes, nessas tradições, na cultura, nas civilizações, eles vão analisando, o que é muito interessante, aquilo que vai sendo apresentado, aquilo que vai sendo observado por parte dos observadores. Então você tem alguém que viu ali uma determinada comunidade, que viveu ali uma determinada experiência, e ele vai trazer ali então algumas observações a partir da sua perspectiva. Mas não quer dizer que ele consiga penetrar na essência daquele evento, na essência daquela comunidade, porque ele não conhece qual é exatamente ali, né, quais são os mistérios que se encontram guardados em cada personalidade, em cada intenção. Então, na verdade, eles fazem uma observação de fatos. E mais do que isso, quando nós estudamos, então, a respeito de história, de antropologia, sociologia, de arqueologia, todas
essas ciências humanas que procuram, então, conhecer um pouco da trajetória da humanidade, a análise também é feita de um modo bastante limitado. Porque é olhado, por exemplo, um evento que aconteceu numa época com aquele grupo de pessoas e que trouxe determinadas consequências. Mas aí, então, essas informações são anotadas, são analisadas, né, nas suas consequências, nas suas causas, mas elas não são vistas de uma perspectiva mais profunda, como é o caso, por exemplo, né, por que aqueles espíritos, né, primeiro que aqueles indivíduos são espíritos reencarnados. Depois, como espíritos reencarnados, eles tiveram uma causa, eles tiveram uma programação reencarnatória para estarem naquele local. E a partir das suas escolhas, a partir das suas ações, tudo isso acabou gerando uma consequência que no futuro, próximo, médio ou distante, eles teriam, por uma imposição da lei de causa e efeito, o seu devido resgate. Então a gente vê que as nossas anotações hoje sobre todos esses eventos são anotações superficiais, muito superficiais. E quando nós começamos a analisar a partir desse trecho que ela traz para nós aqui, de você olhar para a história e você tentar entender quem são aquelas personagens, o porquê de aquilo tudo, causa, consequência de um modo mais profundo, a gente começa a ter uma interpretação diferente. Por exemplo, quando nós falamos em escravidão no Brasil, que foi um dos períodos sombrios da história do nosso país, né, o Brasil considerado hoje como o maior país escravagista de toda a história da humanidade, pela quantidade de indivíduos que foram trazidos para cá e escravizados em nome do progresso, em nome das ambições e tudo mais, a gente vê a escravidão simplesmente como pessoas que foram escravizadas e pessoas que escravizaram. E aí então nós vemos ali quais eram os instrumentos, quais eram os locais, o porquê daquela escravidão. Mas aí se nós olharmos de um modo mais profundo, a gente vai se perguntar quem eram aqueles espíritos que estavam naquela condição. Se as leis de Deus são perfeitas, por que tanta gente foi submetida a uma experiência tão dolorosa como aquela? Então vocês percebem que quando nós então começamos a olhar os fatos do nosso mundo por essa perspectiva espiritual, nós fazemos uma interpretação diferente, a mesma coisa com as guerras. Pegamos as grandes guerras, né, como a Primeira Guerra Mundial, que nós vimos aqui, no caso de Maria João de Deus, trazendo para nós, que foi o período em que ela descreveu para nós essa história. Nós vimos também na Segunda Guerra Mundial, André Luiz também trazendo algumas anotações sobre isso. Recebemos aqui a participação de amigos do plano espiritual, trazendo um pouco das suas experiências. Nós vemos a guerra com destruição, morte estatística, máquinas de combate, quem eram os líderes, quais foram ali os sacrificados e tudo mais. Mas e se nós olharmos a partir dessa visão espiritual? Quem eram aqueles espíritos, como eles estão hoje, quais foram as mudanças reais que acabaram acontecendo na história da humanidade, essas mudanças inclusive que geraram ali situações dolorosas de resgates, não apenas resgates individuais, mas resgates coletivos. Né? Então, exatamente, Elcio. Bom dia, meu amigo. Então a gente vê assim, todos esses conceitos que a doutrina espírita traz para nós, como lei de causa e efeito, reencarnação, imortalidade do espírito, tudo isso são elementos, então, que as nossas ciências terrenas não conhecem. Portanto, são apenas registros. Registramos os fatos, analisamos as consequências e assim a vida segue. Só que a vida não segue do jeito que a gente imagina, porque aquelas mesmas personagens envolvidas num determinado evento da humanidade, esses mesmos indivíduos estarão comprometidos com as consequências desse evento. Então é isso que Maria João de Deus começa a trazer para nós, que agora, olhando tudo isso do plano espiritual, com essa possibilidade de desvendar esse passado e ver agora, né, nos bastidores daquilo tudo que aconteceu, é aí que vem a grandiosidade da compreensão do desenvolvimento do nosso intelecto e da compreensão daquilo tudo que aconteceu. Na Terra ninguém é vítima, né? Ele tinha colocado, né? Pois é, Brasil. Então é um fato. Né? Então, ou seja, nós encontramos então aqueles que foram vítimas, aqueles que foram algozes, aqueles que foram heróis,
aqueles que foram ali os vilões, mas no fim das contas todos são espíritos vivendo as suas experiências, e aquilo que nós julgamos como heróis, muitas vezes foram vilões. E aqueles que eram considerados como vilões, acabaram sendo heróis. Vamos em frente para a gente conhecer um pouquinho mais desse relato dela. Para despertar a consciência espiritual. Organizavam-se, então, reuniões no ambiente em que me encontrava, onde vários mentores espirituais operavam como se fossem êmulos de Mesmer, né? Ou seja, aqueles concorrentes de Mesmer que trabalhavam, né, nas experiências magnéticas. Espíritos desejosos de relação com o passado entregavam-se passivamente como os sujeitos nesses eventos, nesses estudos, com a diferença de que não perdiam a consciência do seu eu, conservando-se atentos a todo o ensinamento. Então aqui é como se eles estivessem vivendo um sonho, mas um sonho real e consciente. Então eles entravam nesse transe que era provocado por essas experiências magnéticas, fazendo então com que eles se recordassem do passado. Eu cheguei até a comentar com vocês que o livro de Emmanuel, né, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, são livros que trazem detalhes da vida de Emmanuel. E aí então a pergunta fica, né, Emmanuel conseguiu resgatar a sua memória apenas a partir da sua concentração, ou ele foi auxiliado por esses espíritos para que ele fosse sustentado em se deparar com esse passado e encontrar esses detalhes que foram registrados? Eu aposto na segunda hipótese, que para poder trazer essa história, trazer a experiência riquíssima e valiosa que ele apresentou para nós naquelas obras, ele foi então assessorado por espíritos que o induziram nesse transe magnético para que ele pudesse verificar e vasculhar a sua própria memória e trazer aqueles eventos. Então vemos assim como isso é importante. Depois é colocado para nós também aqui. Esses estudos não eram, pois, completamente análogos aos vossos. Representavam somente o esforço de uns para que se despertasse com mais rapidez a consciência espiritual em toda a grandeza do seu poder vibratório. Então, ela começa a relatar de que modo que os espíritos, então, buscavam. E para isso, claro, né, a gente vai até tentar aqui entender por que esses espíritos tinham esse benefício de fazer esse resgate. Certamente ali eles apresentavam, né, faziam ali as suas requisições de auxílio para fazer essa viagem espiritual e provavelmente eram perguntados, mas por que você quer fazer isso? Qual é o seu objetivo? E aí então eles apresentavam seus argumentos, recebiam ali a aprovação e aí então eram submetidos. Porque de um modo geral, como eu falei para vocês naquela frase, mentes grandes, né, tratam de ideias, mentes médias de eventos e mentes pequenas de pessoas. Quantas vezes nós podemos imaginar assim, eu queria olhar no passado para saber o que aconteceu, por exemplo, com uma determinada personagem. O que aconteceu com Napoleão Bonaparte depois que ele desencarnou? O que aconteceu com Adolf Hitler depois que ele desencarnou? O que aconteceu com Nero, imperador romano, depois que ele desencarnou? E a pergunta é, mas por que você tem essa curiosidade de querer saber a vida daquela pessoa? Porque se ele acertou e se ele errou, ele vai prestar contas para as leis divinas e nós não temos que ficar ali tentando encontrar, né, porque muitas vezes a gente vai torcer para que aquele espírito sofra porque ele fez sofrer. Ou seja, nós estamos muito mais preocupados com a vida dos espíritos do que com a nossa própria, né, com a nossa própria vida e com o nosso próprio desenvolvimento. Então o espírito, quando ele apresenta essa requisição para poder vivenciar essa experiência, certamente tem que ter um motivo útil. Até mesmo para poder verificar a sua própria história. Porque enquanto o espírito não tem essa grandeza, digamos assim, para vasculhar o passado, para conhecer esses grandes eventos de cultura, de tradições, de civilizações e raças, como ela colocou mais aqui acima, o espírito vai querer saber sua própria história. Eu quero saber por que nessa encarnação eu vivi tal experiência.
Por que na encarnação passada eu vivi tal experiência? É natural que ele tenha essa curiosidade, porque nós também temos as nossas curiosidades. Mas até nisso o espírito é perguntado, mas por que você quer saber isso? Qual é seu objetivo? É uma mera curiosidade? Ou você tem um propósito maior? É mais ou menos fazendo uma comparação com aquilo que nós temos hoje de terapias de vivências passadas. Por que o indivíduo quer voltar no seu passado? Ele quer ver tudo de um modo geral ou ele quer trabalhar ali um determinado elemento, né, uma determinada experiência que ele vivencia que provoca nele um sofrimento? Essa segunda opção, naturalmente, é aquela que é apresentada pelos terapeutas. Mas você quer fazer isso por quê? Qual é a angústia que você sente hoje? Ah, não, eu só queria saber o meu passado. Então, naturalmente, eticamente, isso acaba sendo, então, acaba sendo negado. Então, a mesma coisa acontece dentro desse ambiente espiritual. Deixa eu ver aqui. Chaconete colocou, né? Eu, quando via moradores de rua expostos a toda sorte de carência, eu os achava vítimas, né? Então, né, tem essa história da vítima, do algoz, né? Então, o porquê da sociedade estar vivenciando ou estar ali acompanhando essas dores também de abandono, de sofrimento. Então, até mesmo a comunidade também tem responsabilidade diante daquilo tudo, e é uma responsabilidade do passado, que vai fazendo com que nesse presente eles acabem se deparando e sendo provocados com aquilo que é apresentado. Vamos lá, avançando. Investigações espirituais. Sabendo, contudo, que com a ajuda do recolhimento em preces constantes, cada um, de per si, paulatinamente, poderia fazer as suas investigações. Esperei pacientemente a minha vez. Então ela está dizendo aqui que depois de um certo treino, bastando que a pessoa, então, se recolhesse, se concentrasse, focasse numa determinada experiência, ela por si só conseguiria fazer isso sem o auxílio. Mas para isso, então, como eu coloquei para vocês, o espírito já atingiu uma certa maturidade para poder lidar com essa capacidade e fazer disso, fazer algo produtivo com essas informações que foram observadas. Alguém que já tem essa liberdade, já tem também a responsabilidade. Porque a gente lembra que liberdade acarreta responsabilidade. Aquele espírito ainda imaturo, que tem aqueles objetivos individuais ali, ele não tem nem capacidade de fazer isso. Mas vamos lá. A princípio, quando me entregava a esses exercícios, parecia-me adquirir um segundo estado mental, em que os meus pensamentos eram coisas movimentadas, ativas e palpáveis. Nada havia neles de abstrato ou de imaginário, caracterizando-se todos os elementos por traços especiais. Até hoje não sei se os quadros por mim lobrigados eram um retrospecto de minha alma, as suas próprias existências passadas, ou se fui observadora de paisagens fotografadas para sempre nos raios da luz que nos circundavam em toda parte. Comentário interessante o dela, porque conforme os exercícios iam acontecendo, naturalmente ela começava então a buscar ali eventos que eram do conhecimento dela e tudo mais. O que ela coloca para nós, primeiro, que esses pensamentos, nada havia neles de abstrato ou de imaginário. Ou seja, era algo bastante palpável. É como se nós hoje lembrássemos de um determinado evento do nosso passado. Eu fiz uma viagem, essa viagem trouxe para mim lembranças, e essas lembranças estão vivas na minha memória. Quando eu então concentro e procuro fazer aquele esforço de resgatar aquelas lembranças, elas começam a surgir de um modo vivo, não imaginário. Porque eu poderia dizer, nunca viajei, por exemplo, para um determinado país ou para uma determinada região. Como seria se eu fosse para lá? Eu vou tentar imaginar as fotos que eu já vi em algum lugar, que tipo de experiência eu poderia viver, que tipo de pessoas eu poderia encontrar. Eu estou imaginando, eu estou fantasiando. Então o que ela coloca para nós é que conforme ela fazia esse exercício, as memórias vinham vivas. E aí então depois aqui embaixo ela coloca uma dúvida. Essas memórias estavam vivas, mas ela ficava na dúvida se essas memórias vivas eram dela ou se ela estava ali acessando, como ela coloca para nós aqui,
observadora de paisagens fotografadas para sempre nos raios da luz que nos circundavam em toda parte. Ou seja, ela entrava em sintonia com uma determinada faixa de pensamento que trazia então os registros dessas experiências. Nós tivemos também no Memórias de um Suicida, o Camilo, lá na cidade universitária, ele acompanhou a trajetória de Jesus na época, onde ele via fatos vivos, como se fosse a mediunidade, Elcio, exatamente. Então ele via fatos vivos que envolvia ali então Jesus, as pessoas, as personalidades, os vocais. Então ele dizia que era como se ele estivesse ali presente assistindo aquilo tudo. Só que na verdade não eram memórias dele. Ele acabava então entrando, né, nessa faixa vibratória e começava a assimilar essas ideias, que para ele se tornaram vivas. Então essa era uma dúvida que ela apresentava. Se ela encontrava essas imagens por ela própria, porque ela vivenciou aquilo, ou se ela estava ali vivendo experiências armazenadas, trazidas por outros que estavam ali. Né? Pois não, Dudu? Então aqui começavam essas investigações espirituais. Ela vai entrar aqui agora nos erros da história, algo bem interessante aqui também para as nossas reflexões. Vamos lá? Diz aqui para nós então. Muito obrigado pela participação, desde já também. Vamos lá. Minha mente cravejada de coisas que por muitas vidas eu tive e ainda tenho, são histórias antigas, são processos velhos, que das sobras ainda ficaram alguns residuais de efeitos com erros e defeitos que precisei acertar, e ainda, tentando no acerto, eu vou vivendo e trazendo. Talvez eu ainda perceba isso, uma possível melhora na vida que eu vou passando e aos poucos nas minhas idades. Porque não sou um ser novo, sou bastante velho para contar minhas histórias, que não são poucas, mas que delas o aprendizado vai ficando mais forte em mim. E seguro dessa situação, da vivência como espírito, sem a vida da Terra ainda, pois tenho as minhas programações que estão se formando aos poucos, e quem sabe um dia, um ano ou décadas, eu possa retomar e rever e fazer mais histórias que vão trazendo ao meu corpo espiritual muitas lembranças que com certeza do passado e de um presente ainda inexistente me trará a possibilidade de mostrar que todos nós, que chegamos das histórias mais antigas, do passado que a gente não procura lembrar, mas quando chegamos até aqui, tudo se mostra presente. E assim, na certeza de que eu terei a oportunidade de transitar por lugares diferentes, como hoje aqui estou, revivendo e conhecendo a melhor maneira de se achar um ser muito mais interessado em fazer o meu caminho de luz, do que aquele passado obscuro que um dia eu tive de estar e ter. São lembranças sofridas, mas muitas histórias também transitórias e felizes, que com certeza eu tive e passei. Agora é trazer ao meu canto, ao meu pensamento, a consciência de quem sabe o que está querendo e vou tentando, vida a vida, trazer o bom e melhor caminho para a minha evolução, como todos que aqui chegam e trabalham no seu melhor para vivenciar o que eu pretendo ser mais tarde. Histórias são momentos que trouxemos e levamos, e através desse nosso livro de contos, vamos reagindo e vivenciando o melhor de nós todos que chegamos aqui onde estamos agora. Então, R. Salgado Lima, né, muito obrigado pela participação, seja sempre bem-vindo conosco. Aqui nós vemos então, nesse depoimento trazido para nós por esse querido irmão, contando um pouco da sua experiência pessoal. Então ele fala para nós aqui um termo bem bacana que ele utilizou, o nosso livro de contos. Então cada um de nós temos a nossa própria história, temos o nosso próprio livro de contos. Né? E a gente vê, né, livros que trazem, esse livro que traz então contos felizes, contos infelizes, contos acabados, contos inacabados que estão ainda se desenvolvendo, histórias vivas ainda presentes, né? E a gente vai tentando ali projetar no futuro, né, aquilo que nós desejamos. E a partir do momento em que nós chegamos num grau de consciência em que nós entendemos o porquê da nossa existência,
a gente vai começando a mudar essa história. Porque no passado ela acontecia de um modo impulsivo e trazia ali as suas consequências. Porque a gente vivia, na verdade, provocados e estimulados por situações que nos envolviam no nosso dia a dia. Então nós agíamos quase que instintivamente. Éramos ali, né, éramos provocados por essas situações e nós reagíamos apenas. Tomávamos decisões impulsivas, inconsequentes, irresponsáveis. Começávamos então a despertar a nossa consciência para fazer com que as nossas escolhas fossem melhores. E a partir de agora, quando nós atingimos um grau de maturidade, nós começamos a escrever nesse livro da vida, nesse livro de contos da nossa própria história, histórias diferentes, porque agora então nós não vivemos movidos por reações. Nós somos movidos por ações, por atitudes que nós escolhemos. Então, quer dizer, nesse grupo que ele coloca para nós aqui nesse nosso estudo, mostra exatamente aqueles espíritos que sabem que a partir de agora, tendo a responsabilidade, tendo ali, digamos, a caneta nas mãos, ele é capaz de escrever a sua história. E não a história contando aquilo que ele vivenciou, mas ele começa então a fazer a sua própria trajetória. Né? Muito obrigado pela participação. A Didma lembrou, né, uma página em branco no livro da vida para recomeçarmos a escrever a nossa história. Então, para isso, a gente tem que chegar e dizer, bom, agora eu entendo que eu sou um espírito mortal e agora eu entendo que eu tenho essa capacidade de criar. Né? A Andrea colocou, né, gostei das minhas programações, estão se formando aos poucos. Né? Então, é parte agora que a gente começa a conduzir a nossa vida. Porque no começo, né, a gente tem ali aquele clássico verso, né, deixa a vida me levar. Quando a gente atinge um determinado grau, a gente começa a levar a vida. E aí então nós tomamos as decisões e escolhemos ali, né, onde, como, quando, porquê e com quem. Bom dia, Iris. Vamos lá. Os erros da história. André colocou, né, pensei em que vou poder ficar, e se me for permitido, né, ser ratazana da biblioteca de lá. Nós trombaremos então nos corredores, viu, André? Porque pensar em tudo isso que está à nossa disposição, né, não vai ser fácil. É muito doce para quem adora isso. Né? Erros da história. Vi primeiramente os quadros atinentes ao passado local da cidade em que nascera, aos quais são em demasia sem relevo para que a eles me refira. Então ela começou aqui a trazer, né, já que você vai visitar a própria história, é muito natural que você comece por um ambiente que lhe é familiar. Portanto, então, no caso dela, ela foi até a cidade onde ela nasceu, vendo aquelas pessoas, e não viu ali nada de tão relevante para destacar aqui para nós no livro. Então ela vivia numa cidade pequena, né? Imagina assim que eu vivi numa cidade do interior, e eu vou querer contar para todo mundo o que eu encontrei lá. São situações locais, nada tão relevante assim. A minha visão, porém, foi ampliando-se, estendendo-se no espaço e no tempo com relação à existência da pátria. Contemplei emocionada, em razão do fenômeno que se operava, os seus grandes acontecimentos históricos, como revoluções intestinas, lutas com o estrangeiro, fatos políticos e sociais. Aqui é interessante, porque ela coloca para nós esse relato falando que ela começou então a se preocupar com a história do Brasil. E aí, quando ela coloca revoluções intestinas, né? Revoluções internas. Então, para quem se lembra da história do Brasil, nós tivemos todas aquelas revoluções, aquelas revoltas, né, no período imperial, no período republicano. Então, porque a população ali desejava transformações insatisfeitas e coisa e tal. Lutas com o estrangeiro, no caso do Brasil aqui, né, lutando, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial na Itália, a Guerra do Paraguai e outros conflitos que fomos vivenciando. Fatos políticos e sociais. Nós vamos ver no Brasil toda a parte, né, da independência do Brasil, daquela época em que aquelas comunidades começavam, então, as comunidades locais, né, dos indígenas, começavam a ter contato, né, com
os europeus que vieram para cá. Então o Brasil também tem uma história bem interessante, né? Eu até comentava também aqui em casa um dia desses, né, que eu estava assistindo a um documentário que falava sobre a história da Turquia. E a Turquia é uma nação que ela tem ali pelo menos 6.000 anos de história. É muito tempo. E eu falava assim, poxa vida, e o Brasil, com seus 500 e pouquinho, se acha alguma coisa, né, diante de uma nação que traz ali, né, 5.000, 6.000 anos de história. E eu ficava pensando, né, o que será que uma criança... Porque aqui no Brasil nós temos, né, o que os nossos livros de história contam sobre a história do Brasil. Os otomanos, lá atrás, né, Elcio? Aí a gente vai lembrar, né, desde o descobrimento do Brasil, né, das civilizações pré-colombianas. Então, enfim, a gente vai estudar esses pequenos fatos, esses pequenos eventos aqui da nossa região. E eu pensava, né, o que será que uma criança, por exemplo, que estuda no Egito, o que será que ela aprende na escola? O que será que uma criança aprende, no caso da Turquia, por exemplo, na Índia? Quais são ali os fatos, né? No caso ali, né, Renata, suas meninas, né, o que será que elas aprendem na escola sobre a história, né, da Península Ibérica, por exemplo? Então a gente vai lembrando assim essas histórias antigas, né? No caso dela aqui, ela começou a ter essa preocupação, essa concentração para poder aqui conhecer um pouco da história do nosso Brasil. E aí então esses fatos foram surgindo. Mas o que ela coloca para nós aqui, no título desse item, os erros da história, né? Muitas, pois é, né, fatos bem interessantes e curiosos. Então, os erros da história, que é o título desse item, que é o interessante. Ela põe assim: vi o desenrolar de muitas cenas, donde se irradiaram efeitos benéficos ou nefastos para todo o país. Porém, a tudo assistia admirada de não ver as solenidades e pompas de que se faz a história acompanhar nos seus erros descritivos. Né? Bom dia, professor. Então, o que ela põe para nós aqui é muito interessante porque quando nós estudamos, por exemplo, a história do Brasil, especialmente no que diz respeito à independência do Brasil, nós vamos aqui, né, no Museu Paulista, no chamado Museu do Ipiranga, nós encontramos, né, aquele conhecido quadro que mostra, né, Dom Pedro no cavalo, vestido com aqueles trajes maravilhosos, né, aqueles homens ali todos, né, todos vigorosos, né, gritando independência ou morte. E aí então o que Maria João de Deus coloca para nós é exatamente o contrário. Ela começava a ver os fatos como eles eram. E não com essas solenidades e pompas que a nossa história gosta de fazer. Quando pega, por exemplo, ali uma fotografia, né, uma pintura, que geralmente a gente vê, né, nos livros, na internet, de Napoleão Bonaparte, né, com aquela roupa toda majestosa, com seu cavalo empinando, ele no meio ali daquele, né, no meio dos exércitos e coisa e tal. Então mostrava assim sempre aquilo, né, que os homens gostariam de que fosse a realidade, ou seja, eles retratam aquilo que para eles exaltam o seu orgulho, mesmo que seja muitas vezes um orgulho negativo. Porque vai pegar ali os seus conquistadores, os seus combatentes, né? E você vai representá-los como grandes heróis, que na verdade podem ter sido grandes sanguinários. Então o que ela põe para nós aqui, ela via os fatos de fato como eles eram. E aquelas pessoas que eram representadas em fotografias, em pinturas, em cantos, em contos, começam então a mostrar essas pessoas como elas são. Então aquele homem que era um grande herói, no mundo espiritual, ele era um pobre coitado nos umbrais para poder ali sofrer, tentando resgatar tudo aquilo que ele fez de equivocado. Então, enquanto a história retrata esses grandes homens, por exemplo, a gente vê ali na história de Roma, aqueles bustos que foram esculpidos com aqueles homens, com aqueles grandes imperadores, né? Quem eram esses imperadores? Depois da desencarnação, qual foi exatamente ali a consequência que eles escolheram? Ou quais foram as consequências que eles escolheram? Mas a história mostrava grandes estadistas. Mas como espíritos eles mostravam todas as suas imperfeições. Então por isso que esses erros da história a que ela se refere, fala exatamente isso, você ver as coisas como elas são. Ver aquela realidade, não aquela fantasia, né? Porque a gente lembra
que essa tendência que os seres encarnados têm de exaltar as suas grandes conquistas, isso acontecia desde os tempos mais antigos. Basta a gente lembrar, por exemplo, a história dos hebreus, quando falavam ali sobre Deus, o Deus dos exércitos, enquanto outros deuses traziam também ali os seus, né, as suas entidades sagradas, como sendo ali guerreiros, conquistadores, isso, aquilo. Então era muito natural que eles criassem cantos, né, que faziam ali suas cerimônias, seus rituais, exaltando aqueles a quem eles acreditavam todo esse poder. Mesmo que fosse ali, né, eles elegiam uma entidade, exaltavam essa entidade, mesmo que ela fosse completamente fora da realidade. Mas é uma tendência natural do ser humano fazer isso. É o efeito, a influência do orgulho diante daquilo que ele está vivenciando. Famintos de luz e de paz. Ela diz assim: quase nenhuma das personalidades que se me deparavam aos olhos via a auréola de glória para a posteridade que lhes havia dado. Ao contrário, pude constatar que inúmeros daqueles que são venerados pelos homens com o incenso de um falso patriotismo não passavam de míseras almas fracassadas em seus bons propósitos, conservando-se além dos véus físicos, famintas de luz e de paz. O que mais me comoveu nos quadros animados que eu via da existência coletiva da nacionalidade foram os rasgos de egoísmo, os romances de miséria e de dor, as páginas sangrentas da escravidão do Brasil. Vi seres crucificados em suplícios dantescos, perseguidos por dores lancinantes, infligidas por senhores desalmados e cruéis. Mas pude saber também que naquelas vestes de infortúnio e padecimentos se ocultavam antigos dominadores e verdugos da humanidade, em eras de antanho, os quais resgatavam penosamente as dívidas de outrora. Então aqui, isso é até um tanto complicado para nós ainda, nós aqui encarnados, de olharmos esses fatos da história com essa objetividade que ela está vendo. Porque quando a gente vê esses fatos que são cruéis, fatos que marcaram de uma forma negativa a história da humanidade, a gente vai sempre encontrar as vítimas e a gente vai procurar os algozes daquele evento, naquele momento e na forma como eles se apresentam. Mas quando a gente vê com essa objetividade que a Maria de João de Deus coloca para nós, mostra que aqueles que vivenciaram aquelas vestes de infortúnio e padecimento que ela coloca para nós, ou seja, aqueles espíritos encarnados naquela condição, não eram tão vítimas assim. Mas se hoje nós trazemos uma visão dessa, a gente vai dizer assim, mas como é que você tem coragem de dizer, por exemplo, que a escravidão foi justa? Que aqueles homens que sofreram tinham motivo para sofrer? É exatamente porque a nossa visão, ela é uma visão subjetiva. Ela não é uma visão clara, uma visão objetiva e real. Quando a gente fala da guerra, por exemplo, né, no caso, quando nós tivemos ali o holocausto dos judeus, né, que foram ali sacrificados, executados, presos em campos de concentração e tudo mais, a gente vai ver ali que os nazistas eram os vilões e os judeus eram as vítimas. Mas se nós olharmos espiritualmente, nós veremos um outro contexto, mas nós não temos simplesmente a facilidade hoje de ver por essa perspectiva, porque realmente os fatos que são mostrados para nós são fatos muito dolorosos. E a gente vai dizer, né, como já foi dito tantas e tantas vezes, né, por que Deus não fez nada para impedir que aquilo acontecesse? Como é que Deus permitiu que tamanha crueldade acontecesse com esse ou com aquele grupo, com esse ou com aquele povo? Aí a gente vai perceber que Deus, na verdade, ele estava agindo através de uma lei de causa e efeito, e é por isso que eu comentei com vocês outras vezes também, que quando nós estudamos esse tema, através daquilo que é apresentado para nós do Livro dos Espíritos, nós estudamos a apresentação do tema, mas nós não somos capazes ainda de compreender a sua ação. Porque para poder entender a lei de causa e efeito, a gente tem que olhar
com um olhar, não um olhar passional, mas um olhar mais frio. Frio no sentido de você ver a lógica da aplicação dessa lei. Porque se alguém passa por uma situação dolorosa, teve uma causa. Mas nós, encarnados, não estamos preocupados com causas espirituais. Preocupados se no passado o espírito fez alguma coisa, e aí depois, então, numa reencarnação seguinte, ele vai colher aqueles frutos dolorosos. Nós olhamos para o fato acontecendo naquele momento. A mesma coisa acontece com relação às pessoas que vivem em condições sofridas. Lembremos que nós conversamos há um tempo atrás a respeito de pessoas que catavam comida no lixo porque elas viviam numa condição terrível. E aí então a gente vai pensar, mas aquele espírito que está vivendo aquilo é o espírito que teve uma história pregressa que o levou aquilo tudo. Mas aí a nossa visão simplista como seres encarnados não vai admitir isso. A gente vai dizer impossível. Essa pessoa está vivendo essa crueldade é porque a sociedade não presta, porque ele é um pobre coitado, por isso, por aquilo tudo. Então isso mostra para nós a dificuldade que é compreender a ação dessa lei de causa e efeito no modo como ela é aplicada na vida de cada indivíduo. Mas como a nossa visão ela é muito limitada à nossa condição de encarnados, nós não temos possibilidade de fazer isso. Até porque nós temos orgulhos que vão aí se apresentando, né, em cada uma dessas situações que não nos permite ver essa objetividade. Orgulho no sentido, por exemplo, eu sendo uma pessoa negra, eu sendo uma pessoa branca, eu sendo indígena, eu sendo dessa ou daquela raça, eu não vou admitir que a minha comunidade, que o meu povo, tenha cometido um erro do passado e, portanto, tenha agora colhido esses frutos dolorosos. Eu sempre vou olhar injustiça com aquilo que eu considero doloroso. Mas aqui o que Maria João de Deus coloca para nós é exatamente isso. É essa visão que do plano espiritual, quando nós tiramos então a nossa subjetividade e começamos a trabalhar com objetividade, aí então eu vejo os fatos de fato como eles são, e não como eu acho que eles deveriam ser. Isso é bastante difícil para nós ainda. Nós não temos essa capacidade de vermos ali que se as coisas aconteceram desse jeito, elas tiveram uma razão de ser, e não simplesmente porque foi uma injustiça. E ela continua para nós aqui. Os déspotas à procura de redenção moral. Poderosos e déspotas romanos, inquisidores da igreja, algozes das coletividades, inúmeros tiranos de todas as épocas, buscaram uma purificação pelos trabalhos do cativeiro, dominando climas bravios, devassando florestas inóspitas e afrontando os vexames na procura de sua redenção moral. E olha que interessante essa colocação, mostrando para nós então que esses grandes conquistadores do passado, inquisidores da igreja, algozes de coletividades, escolheram como processos de redenção moral, exatamente essa palavra que eu ia falar agora, esse processo de redenção, exatamente essas conquistas ou essas experiências que exigiram dele um sacrifício muito grande em busca de algo que fosse positivo, não apenas para eles. Né? No caso de Torquemada, por exemplo, a gente fica se perguntando, né? Torquemada, que é trazido para nós aqui, foi um grande inquisidor espanhol. E esse grande inquisidor espanhol, depois de tudo, né, lembrando que a Inquisição espanhola foi considerada uma das mais cruéis da história da igreja. Né? Então, quando a gente pega uma personagem como essa, qual foi exatamente ali a forma em que ele se regenerou ou que ele vem se regenerando? Aí então ela coloca para nós, né, que nesse caso, trabalhos do cativeiro, dominando climas bravios, devassando florestas inóspitas, afrontando vexames na procura de sua redenção moral. Dudu trouxe para nós ali também, obrigado pela participação. A gente precisa diluir as coisas deletérias que invadem nossas ações e pensamentos que moldam de uma forma muito forte na psicosfera do orbe que está entrando em atos perdidos e morais. A guerra, a doença, as formas ruins que aparecem serão a melhor maneira de trazer a compreensão de cada um
que não enxerga isso durante suas vidas. Isso é a lei. Né? Então, aqui essa orientação para nós. Essas coisas deletérias, como foi colocada para nós aqui, que infelizmente ainda marcam a nossa história, quando nós começamos a olhar isso, naturalmente a gente lembra que esses fatos equivocados do passado, eles não são julgados na questão do certo ou do errado, mas eles são analisados como parte de um processo evolutivo de uma sociedade ainda primitiva. Todos os mundos, né, eu coloco isso como uma certeza para mim, todos os mundos tiveram o seu período. Não teve um mundo que começou com espíritos ainda primitivos que começaram a fazer tudo certo. Todos eles foram aprendendo através, né, como lembra o Dr. Bezerra de Menezes, através das experiências de erros e acertos. Tentaram conquistar, dar vazão às suas ambições, depois veio ali a lei de causa e efeito, fazendo com que eles resgatassem através de uma conquista diferente, todo mundo aprendendo através dessas experiências, porque enquanto não vem o esclarecimento, enquanto não vem a lucidez do espírito para tomar as decisões corretas, adequadas, ele vai agir de um modo impulsivo. E nós ainda, diante desse nosso estágio evolutivo, nós somos dominados pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. E esses três elementos muito presentes na nossa personalidade acabam nos induzindo à tomada de atitudes que são realmente equivocadas. E quanto mais poder o espírito tem, como parte das suas provas pessoais, a gente lembra, né, que é daqueles 5 pilares que eu sempre trago para vocês, que são provas bastante difíceis, né? A prova da beleza, a prova da inteligência, a prova da fama, a prova do dinheiro e a prova do poder. Todas essas provas são extremamente dolorosas. E o espírito que tem ali, na posição em que ele se encontra, o poder nas mãos, e ele se deixa levar por esses impulsos do egoísmo, do orgulho e da vaidade, certamente ele vai cometer equívocos muito graves. Mas naturalmente ele vai aprender também com as próprias experiências. Assim como também as comunidades. Então a lei de causa e efeito vai trazer para nós ali uma trama, né, uma teia de linhas conectadas de uma forma que nós não compreendemos. É como se fosse aquela história, né, aquele pensamento que é trazido para nós, que mostra que quando você olha um bordado do avesso, você vê linhas cortadas, nós, você vê ali uma série de ligações que tornam, né, aquilo tudo um grande emaranhado que a gente não compreende. Mas quando a gente vira a tela do outro lado, a gente vê a paisagem construída. Então, por enquanto, nós estamos olhando o avesso, vendo todas essas linhas misturadas, né? Então, por que que fulano reencarnou em tal lugar? Por que que fulano sofre tal coisa? Algo bastante provocativo para nós, por exemplo, que nos toca a sensibilidade atualmente, é nós pensarmos, por exemplo, com relação à violência urbana, de muitos crimes que acontecem principalmente envolvendo crianças. Como infelizmente nós temos visto recentemente nos nossos meios de comunicação. Mas a pergunta é, né, se os nossos filhos são espíritos, conforme aquele livro que nós tivemos, qual é a história daquele espírito que passou por aqui? Diante da nossa visão passional, a gente vai dizer, mas é inadmissível que aquilo aconteça. Agora, diante da nossa visão objetiva, nós teremos um espírito ali envolvido. Nós chegamos a ver isso nos livros de André Luiz. Eu não me lembro qual livro que era, se é Entre a Terra e o Céu, daquele garoto que no passado, de um espírito que no passado, por causa de uma frustração amorosa, ele cometeu suicídio, ele se jogou de uma ponte e desencarnou, ele morreu afogado. Depois, na encarnação seguinte, por causa de uma negligência quase que intencional da sua madrasta, ele entrou no mar e desencarnou afogado. E depois ele foi para o plano espiritual para ser atendido. Então aquela criança que desencarnou afogada, na verdade era um espírito que teve a sua história. E é por isso que a gente coloca como é difícil para nós entendermos a lei de causa e efeito,
com a nossa visão, foi, né, Elcio? Obrigado. Com a nossa visão tão limitada ainda. Quando nós olhamos para aquelas situações de um modo passional, de um modo limitado, sem a compreensão que nós precisamos ter. Então nós lemos, que a doutrina espírita traz para nós lemos então sobre a lei de causa e efeito e a neutralidade dela. Ela não existe para punir ninguém e nem para beneficiar ninguém exclusivamente. Mas é cada um construindo ali as suas próprias experiências. Mas ela acontece de uma forma que muitas vezes contraria o nosso entendimento. Eu não acho justo que tal coisa aconteça, mas aconteceu. E aconteceu porque tinha ali elementos que favoreceram aquele fato. E esses elementos são para nós absolutamente desconhecidos. Mas a gente vê, conforme ela traz para nós aqui, isso é importante a gente perceber também, que ela teve essa capacidade de vasculhar a história, porque ela também tinha a capacidade de lidar com as imagens que eram apresentadas. Porque se nós, pessoas comuns, vemos fatos como esses, nós podemos nos revoltar muito mais. Eu não admito que isso aconteça, eu não aceito que isso aconteça. Mas não é uma questão de aceitar ou admitir. A lei de causa e efeito, ela é neutra, ela é perfeita, porque ela emana exatamente da perfeição divina. Então eu posso até dizer que não compreendi, mas eu não posso dizer que seja injusta. E é então que a gente começa a se deparar com várias dificuldades. A Angelina colocou, né, visitei várias vezes com grupos amigos, o sertão do Nordeste. As pessoas não fazem ideia do que é uma carência intelectual e não moral. Seres que faltam o mínimo do mínimo, mas são alegres e humildes. Não há assistência médica, não há saneamento. Ficamos a perguntar quem são esses seres que nos recebem com amor. Pois é, Angelina, né? Quando a gente vê isso tudo, a gente vai na África, por exemplo, encontra aqueles países que trazem a miséria, trazem a guerra civil. Todos os espíritos ali estão comprometidos com aquela experiência. Nós não fazemos ideia do porquê, mas sabemos que estão ali porque devem estar e precisam viver aquilo. E aí, como você colocou agora, o espírito pode estar naquela experiência, lembrando que o grande aprendizado dele, o que ele está sendo provado, lembra que quando a gente fala em provas e expiações, quando a gente fala em prova, nós falamos de uma prova moral. Então, a fome e a miséria não é a grande prova dele. A grande prova é como ele vai reagir diante da miséria e da fome, da pobreza e da miséria. Aquele indivíduo que desencarnou no meio de uma guerra, a guerra não era a prova, era como ele se comportava diante da guerra. Se era resignado, se era corajoso, se ele tinha valores, se ele era uma pessoa cruel. A guerra é um cenário. Como tudo que acontece aqui no nosso mundo, nós estamos inseridos em cenários. E cada um vai ser analisado na forma como se comporta nesse cenário. Eu posso ter duas pessoas, por exemplo, passando por doenças muito difíceis, como, por exemplo, um hospital do câncer. Nós temos ali 3 camas, 3 pessoas com uma doença bastante avançada. Cada um vai ser analisado como é que ele reage diante daquela experiência. Há aquele que se revolta, há aquele que se entrega e há aquele que segue corajosamente enfrentando ali todos os seus tratamentos e seguindo com confiança. 3 cenários idênticos, ou 3 cenários semelhantes, com cada um reagindo de uma forma diferente. O Brás colocou, né, já li um livro psicografado, não me lembro mais qual, que relatava que Jesus desceu aos umbrais para resgatar Moisés e Elias no final de seus resgates. Né? Não conheço, Brás, mas fica aí também o registro, né, que temos essas personalidades. Vamos lá, avançando um pouquinho mais. Momentos iniciais da colonização do Brasil. Minha visão estendia-se mais e mais, e vi o solo brasileiro habitado pelos aborígenes, admirando as suas bizarras manifestações de crenças, sua maneira especialíssima de viver. Vi a chegada dos primeiros colonizadores,
e a luta que se travou entre eles e os naturais. Quando ela coloca aqui, né, admirando as suas bizarras manifestações, lembrando que a palavra bizarro é apenas aquilo que é diferente, que é extravagante. Nós, né, colocamos um peso na palavra bizarro como se fosse alguma coisa repugnante, desprezível, pavorosa, mas na verdade bizarro significa aquilo que é diferente, né? Então, na verdade, eram bizarras manifestações, diferentes manifestações de crenças. Cultuavam a natureza, faziam suas danças, faziam seus cultos, enfim. E ela viu também aqui a aproximação dos colonizadores. Aí, esses colonizadores, a gente hoje tem uma visão diferenciada. Nós pegamos, para quem se lembra, né, aquele quadro de José de Anchieta, fazendo a primeira missa, onde os índios estavam sendo, os indígenas, né, estavam sentados ali do lado, cultuando aquela missa, admirando a cruz católica, né, daquelas missões e tudo mais. Essa é a visão que os quadros passam para nós. É aquela visão romântica. Como isso foi na época de fato? Como foi a reação daquele encontro? Vamos lá então. Elcio colocou para nós, né, estranho, grotesco, incomum e informal. Nós temos então várias definições ali para poder mostrar. Então aquilo que é mais diferente mesmo. Né? Obrigado, Elcio. Continuando aqui para nós. Auscultando os pretéritos longínquos, tenho pessoalmente razões para acreditar que o continente americano nada tinha de novo e que foi das suas grandiosas extensões que saíram aos magotes os emigrantes para a criação de surtos civilizadores de outras terras. Então, quando coloca assim que os europeus descobriram as Américas, quer dizer, descobriram em que sentido? O que ela coloca para nós aqui é que esse continente americano não tinha nada de novo, porque os povos que viviam aqui, as civilizações que aqui habitavam, eram de espíritos que estavam passando por experiências evolutivas. E que muitos espíritos que aqui viviam foram para outros locais para darem continuidade na sua evolução, criando esses surtos civilizadores. Sejam surtos de revolução, sejam surtos de transformações culturais, enfim. Era para mim, portanto, um mundo novo de sensações. Poder regredir ao passado, sentir a ansiedade dos agrupamentos coletivos e vibrar com a sua vida intensa. Hoje nós temos antropólogos que acabam se especializando, né, e acabam se tornando indigenistas. Para quem se lembra, né, dos irmãos Vilas Boas, né? Então eles trabalhavam com os índios, estudavam, conviviam com eles, né? Então esses irmãos, eles se tornaram grandes especialistas. E a antropologia hoje, ela estuda esses agrupamentos, essas comunidades, a partir da análise das suas tradições, dos seus comportamentos. Então eles têm aqueles rituais, suas moradias, a forma como eles se relacionam, os seus cultos, etc, etc. Quando nós estudamos isso espiritualmente, muda tudo. Porque aí nós não vamos perguntar assim, o que eles faziam? Nós vamos perguntar, por que eles faziam? Quem eram aqueles espíritos? Aquela evolução que é colocada, né, a antropologia, ela fala que você não tem como comparar duas civilizações dizendo que uma é melhor do que a outra. Cada uma é da forma como ela se apresenta. Mas aí quando a gente começa a olhar, né, exatamente, ó, Orlando Vilas Boas, Cláudio e Leonardo, viraram até filme já, né? Então quando a gente começa a olhar como eram as comunidades indígenas do passado e como são as comunidades indígenas atuais, a gente vai olhar que cada comunidade teve o seu tempo. Mas não se analisa, por exemplo, a evolução dos indivíduos que compunham essas comunidades. Aquele espírito que há 300 anos vivia naquele local, depois na encarnação seguinte ele volta para aquele local, depois na outra encarnação ele volta de novo. Essa transformação do indivíduo não é levada em consideração pelas nossas ciências terrenas. Porque você só olha a superficialidade. Você não olha o indivíduo passando por esse processo. Eis aí então a grandiosidade de nós então olharmos para o mundo
a partir dessa nossa visão espiritual. Hermes colocou certas comunidades indígenas do Brasil, nem fala português brasileiro, né? Não fala nada. Conseguem ainda com os seus dialetos, né? Então, tudo isso que nós olhamos hoje, aquilo que a história conta, aquilo que as nossas ciências humanas procuram registrar, são ali apenas observações, são valiosas. Mas imaginemos, por exemplo, um antropólogo. Nós tivemos aqui a participação, certa vez, de um naturalista que veio aqui nos visitar. Nós estudávamos o livro Evolução em Dois Mundos, e aí então nós falávamos sobre os naturalistas, observando a evolução dos animais, a adaptação, aquela coisa toda, né? Imaginemos, por exemplo, um antropólogo que viveu aqui no mundo físico, analisando aqui a história de determinadas comunidades, depois ele chega no mundo espiritual e ele continua vivenciando ainda essa mesma ciência, só que agora olhando espiritualmente. Imaginemos a revolução que a sua mente passou quando ele começa a compreender essa evolução não das civilizações, mas dos indivíduos que compunham essas civilizações. Então isso é algo realmente fascinante da gente estudar. Para quem gosta, naturalmente, né? O Brás colocou, né, os índios da Ilha do Maranhão, em Tocantins, desvirtuaram nas drogas, né? Então são ali as influências da civilização, né, Brás? Bom, meus irmãos, encerrando por aqui o nosso estudo, ela vai continuar trazendo para nós aqui agora mais 3 tópicos que são interessantes, que ela vai falar sobre, como ela coloca, só para a gente poder introduzir, né? Certa ocasião eu quis experimentar se não poderia haver algo fora dos assuntos relacionados com o recanto do mundo em que vivera. Ou seja, ela queria ver algo muito mais do que aquilo que diz respeito ao Brasil, à nossa história. Então ela coloca, eu tomei para isso um antigo documento guardado por egiptólogos com atenção e carinho. Então ela vai contar para nós aqui como foi essa experiência, né? O tema aqui é a fervorosa invocação de Horus. A gente vai estudar isso então no nosso próximo encontro e depois a gente continua no próximo capítulo, mostrando então que ela foi então visitar o Egito. O Egito naquele passado, não o Egito atual. Conhecer a história, né, das pirâmides, dos faraós, daqueles cultos e daquelas práticas. Algo absolutamente